Olá pessoal, você sabia que com a reforma tributária vai nascer a necessidade de uma reorganização societária de todas as empresas, ou na maioria delas. Isso já é muito claro e a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Agora, vocês sabiam que existem algumas posições novas da reforma tributária justamente sobre a reorganização societária? Vamos pensar aqui que a reforma tributária ela vai alterar todas as bases da tributação sobre o consumo. E aqui nós temos a figura de ICMS, IPI, ISS, COFINS e também trabalha um pouco com o IOF. E como ele vai alterar essas bases da tributação sobre o consumo, muitas empresas formam a sua estrutura societária, ou seja, seus CNPJs, com base nos benefícios fiscais e no planejamento tributário que está disponível na época da criação desses CNPJs, o que normalmente você precisa fazer todo ano, pelo menos revisitar, olhar novamente a tua estrutura societária e tributária. Em regra, precisaria ser feito todo ano. E, como nós temos agora uma nova reforma tributária em relação a esse consumo, vai ser necessária uma nova reorganização societária. Estamos todos de acordo? Me parece que sim. Essa nova reorganização societária ela já é prevista, inclusive, na própria lei que trouxe e regulamentou a reforma tributária e traz uma série de disposições sobre esta reorganização, inclusive em relação à possibilidade ou não de utilização de créditos, possibilidade ou não de transferência de créditos numa fusão, cisão, extinção, aquisição de um outro grupo econômico e assim por diante. E esta reorganização societária, que é um assunto que nós já falamos em outro vídeo, ela vai poder ser feita e vão haver alguns benefícios decorrentes dessa reorganização tributária e societária, porque a lei prevê alguns benefícios e alguns direitos em relação a essas transferências de crédito. Por que ela prevê? Porque como essa lei e esta emenda que trouxe a reforma tributária, ela nasceu em um determinado período que as empresas têm lucro acumulado ou prejuízo acumulado, sabendo disso e também sabendo que existe um período de transição, pessoal, não inferior a 8 anos, no principal ali, ela trouxe essas novas disposições sobre a reorganização societária. Por quê? Essas empresas têm esses lucros e prejuízos que elas vão ser transferidas ou não para novas empresas e vai haver uma alteração do regime tributário. Quando eu falo regime tributário, é de lucro real, lucro presumido, Simples Nacional. E para quem está dentro do Simples Nacional, se vai ser o Simples Nacional adicional, que vai ser alterado, quer queira, quer não, vai ser alterado, ou para o regime do Simples Nacional híbrido, que é o regime do Simples Nacional que observa a legislação do Simples Nacional com a tributação de lá, mas com as alterações da reforma tributária, que pode ou não ser benéfico, dependendo do caso. Não existe uma regra. Simplesmente não existe uma regra. Mas existem, sim, formas de você reduzir a tributação, principalmente no período de transição, olhando para prejuízos fiscais e para lucros fiscais durante o regime de transição da reforma tributária e antes também. Porque, como a reforma tributária ela vai iniciar a sua transição já em 2026, você precisa saber como você vai utilizar os prejuízos e os lucros acumulados posteriormente a reforma tributária e o início da vigência da transição dela. Portanto, pessoal, é fundamental saber como utilizar esses dois critérios, esse prejuízo ou este lucro, para reduzir a carga tributária nas tuas reorganizações societárias. Existe a possibilidade e precisa ser aproveitada logo de início no regime de transição da reforma tributária.